Então a Igreja de Botafogo está num contexto desafiador, cidade grande, zona sul do Rio de Janeiro, uma das áreas de maior dificuldade de evangelismo, talvez no Brasil hoje, na divisão sul-americana. A gente entende que uma igreja viva, ela precisa estar em movimento. E esse processo de movimento, ele precisa ter sinergia, né? Então, existem muitas pessoas, é uma igreja muito intergeracional, né? Então, tem várias gerações. Para que ela possa funcionar, eles precisam estar unidos. A batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Valeu! Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. É uma grande alegria estarmos reunidos na Casa de Deus, que é conhecida como a Casa para Todos os Povos, para mais uma vez... É muito bom falar da Marcele. A Marcele é uma líder também que quer sempre o melhor. Ela se preocupa com os detalhes. Tiago Soldani, pelo amor de Deus, que dele. Ele é a carta missionária. Marcele foi muitos anos diretora da Escola Sabatina. Ela até brinca, dizendo assim, será que Deus não me tem outro chamado? A Escola Sabatina com ela é uma escola sabatina que tudo é pensado para que a igreja possa fazer parte desse processo de envolvimento. Ela gosta de ver isso e tem vivido isso a cada dia. Escola Sabatina é o coração da igreja, isso é um jargão dos adventistas, né? De nós adventistas. É o comprometimento, entendeu? E a pessoa se sentir pertencendo, pertencimento. Então, numa igreja grande, às vezes a pessoa chega e não é vista, não é ouvida. As unidades de ação, as unidades da Escola Sabatina são esse lugar, esse momento de acolhimento, de compartilhamento, o que faz fortalecer o grupo. As pessoas se conhecem, a gente promove, né? Pede os professores para promover almoços com suas classes, isso tem acontecido, além dos pequenos grupos, reuniões sociais de pôr do sol, piquenique, fora do ambiente da classe, extramuros da igreja. Isso tem acontecido e tem fortalecido a unidade. Um grande diferencial é dentro da classe dos professores, onde ali ela pastoreia os professores para que os professores possam pastorear também. É uma alegria nos reunirmos aqui novamente na nossa classe de professores da Igreja Adventista de Botafogo. E o projeto Maná é divulgado entre os professores para que eles incentivem os seus alunos a fazer a assinatura anual da lição da Escola Sabatina. E ainda incentivam nos grupos de WhatsApp de cada classe para que seja relembrado durante a semana e os alunos assinem a lição anualmente. Eu acredito na importância da assinatura da lição por vários motivos. O primeiro é o contato diário com Deus. Você ter esse aprendizado, esse contato com Deus, faz total diferença na vida do jovem. E segundo é a troca de experiências e entendimento que você tem com seus amigos. Isso faz total diferença, você ter essa rede de apoio, essa rede de estudos. E é claro, quando chega no sábado, a gente já sabe que está na hora de recapitular a lição e ter essa troca muito bacana que os jovens têm. Para uma igreja nessa proporção, com quase 500 membros, a gente tem aproximadamente 70% de adesão à assinatura da Escola Sabatina. Feliz sábado, pessoal! Feliz sábado! Sejam bem-vindos à classe jovem, é um prazer ter vocês aqui conosco. Agora você vai conhecer a história do Guilherme. O Guilherme é um gaúcho que veio para o Rio de Janeiro, mais do que para algo profissional. Ele foi chamado para uma missão. E ele tem vivido essa missão, que é liderar uma nova geração de jovens, servos e missionários. Ele, inseparável da sua esposa Liz, tem feito a diferença no trabalho de levar jovens a se envolver.
Ele montou uma equipe para liderar junto com ele. Então, ele chamou pessoas que ele envolveu nesse pequeno grupo na casa dele, e dentro desse pequeno grupo eles vão lá para buscar Deus. E uma coisa que ficou marcando na minha cabeça, lendo aqui, né, e tudo mais, foi essa pregação que teve no sábado, né, sobre a intimidade com Deus. Quanto que é o nosso relacionamento com Deus? Qual é a nossa intimidade que nós temos com Deus? E eu acho que quando a gente busca orar por outras pessoas e para levar outras pessoas para o Evangelho, para a Palavra de Deus, a gente acaba gerando uma intimidade com Deus. Esse é o resultado, né? Dentro do pequeno grupo de liderança jovem, a gente traça aquilo que a gente vai fazer nos sábados seguintes. Então a gente tem o Missão Jovem, que é um programa do Ministério Jovem de Botafogo. Nós temos o Papo Jovem. Então dentro da liderança jovem a gente traça esses planos para essas ações. Então o evangelismo do Ministério Jovem é tratado aqui. A gente sabe que a Igreja de Botafogo trabalha dentro de um ciclo, né? Então a gente está dentro desse ciclo é muito importante. As ações sociais são tratadas aqui. Tem que surgir um desafio, tem que ter. Então, se está confortável demais, suspeite. O que a gente busca na classe jovem é justamente ter tanto o momento dos jovens dentro da classe, para estudar a lição da escola sabatina e recapitular, como também a gente tem a classe bíblica, que é separado justamente para que os jovens, por exemplo, que estão chegando na igreja, eles são recepcionados. Eles participam de todo o momento inicial, onde tem o canto, onde tem também a oração inicial, tem também sempre alguma programação especial que a gente faz lá, como um sorteio de algum brinde, alguma coisa do tipo pelo Kahoot. E logo depois esses jovens, que são recém-entrados na igreja, eles sobem para a classe bíblica para ter uma preparação melhor para depois seguir até o batismo e também, posteriormente, estar ali junto com nós na escola sabatina mesmo, né? Ver tantos jovens engajados com diversas ações, como doação de sangue, cantar em hospitais, orar por pessoas na rua, distribuir literatura, foi realmente ver e ter a confirmação de que Deus realmente estava guiando não só a liderança, mas também trazendo esses jovens para guiar outras pessoas para mais perto de Jesus. Ô, minha ovelhinha. Acho que uma das coisas mais importantes que tem é a gente sempre estar atento, percebendo o que aquele jovem está sentindo, o que ele está passando. Né? Entender qual que é a história dele, perguntar, ser curioso, entender como que ele está estudando, o que ele estuda, conectar essas pessoas, né? De alguma forma tentar gerar algum contato. Poxa, não, mas você estuda isso, não, mas tem aquele jovem que estuda isso aqui também, já se formou, pergunta para ele algumas dicas. Então eu vejo que isso é algo assim que acaba gerando uma conectividade maior, gera confiança, porque eles confiam em você e eles vão vir até você ou vir até os líderes, né, que a gente tem, e isso acaba influenciando bastante os jovens em si e se sentem engajados, fazendo parte da igreja. Essa é a função do líder, é apontar o foco. E o foco deve ser lembrado sempre, porque quando você sabe para onde você vai, o caminho fica muito mais claro para que você possa caminhar. Esse aqui é o Marcelo. O Marcelo é o nosso líder de ministério pessoal da igreja de Botafogo, responsável pelo discipulado e crescimento dessa igreja. E olha, é um líder missionário. Ele sai lá da região de Niterói todo final de semana, acorda de madrugada para conseguir chegar cedo na igreja. A nossa proposta como ministério pessoal é uma proposta de realmente envolver as pessoas a partir da classe da escola sabatina. A minha unidade da escola sabatina, pelo menos três deles estão dando estudos bíblicos. A gente também faz treinamentos com eles, a como dar estudos bíblicos. Eu também faço estudos bíblicos com os irmãos para que eles entendam, aprendam vendo eu fazendo. Então eu levo, tem alguns novos que são batizados há pouco tempo, que estão trabalhando comigo assim. Eles estão aprendendo, vendo, fazendo a primeira série e logo na segunda série eles já começam a fazer e ali nós vamos interagindo com eles também. Hoje a igreja de Botafogo entende que não é apenas uma igreja, nós temos duas igrejas, a igreja presencial e a igreja virtual. Nós saímos 18 mil seguidores no YouTube para 112 mil seguidores no YouTube agora. Nós tivemos nesses últimos anos muitas pessoas que vieram para a igreja presencial porque passaram pela igreja virtual. Nós temos toda sexta-feira uma classe bíblica virtual que acontece no YouTube para essas pessoas. E muitas delas não adventistas. Então,
Esse trabalho hoje também precisa ser intencional, ele faz parte do projeto de planejamento missionário da igreja. Eu estou falando aqui com pessoas que muitas delas eu nunca vi pessoalmente, mas sabe o que mais me marca? É que independente, às vezes, a gente nunca ter se encontrado pessoalmente, eu me sinto como teu irmão. É uma igreja que tem a necessidade de buscar pessoas, mas nós temos um ponto diferencial que é a gente recebe, como igreja, muita gente. A gente perdia muitas dessas pessoas. Elas vinham, assistiam um culto e iam embora, porque a igreja não tinha um projeto intencional para conseguir atraí-los. O ciclo discipulado na igreja, ele funciona como uma engrenagem. Desde a recepção, a condução para a classe bíblica, da classe bíblica para o Crescendo em Cristo, do Crescendo em Cristo para a unidade de ação de transição, da unidade de ação de transição para os ministérios, para os departamentos. É um ciclo. O Ministério Discipulado da igreja percebeu a importância de trabalhar também com a juventude. Então nós estamos recebendo jovens novos na igreja. E agora, quem são eles? Eles têm nome, eles têm uma história, eles precisam ser acolhidos. Esse é um exemplo da Karine. A Karine, ela veio de Brasília, tem a sua história, já tinha tido um contato anterior com a igreja, se afastou dos caminhos de Deus e recebeu uma oportunidade de trabalho no Rio de Janeiro, saiu da sua terra e veio para cá. Poderia ser mais uma pessoa que entrou, não foi acolhida e saiu. Mas ela conseguiu ser inserida. É porque normalmente quando a gente entra assim na igreja, a gente fica no canto, né? Eu já cheguei aqui já falando com todo mundo, meio que criando uma intimidadezinha ali. E foi muito legal, isso é muito bom, porque a gente não fica no canto e querendo ou não, isso é muito importante. E aí perguntaram se eu tinha feito o estudo bíblico, e eu falei que não. E aí o pastor me convidou pra gente fazer o estudo bíblico. E aí eu fiz o estudo bíblico com ele, e aí chegou o momento, e aí a gente falou, pode ser agora, no batismo, e aí foi um momento lindo. A batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz... Quero muito dar estudo bíblico, quero mostrar mais pessoas, ser um exemplo mesmo, tanto que tem a música, né, começar em mim, e que a gente sempre começa em nós mesmos, e aí eu comecei, então agora eu quero cumprir a missão. A amizade é o que faz a diferença. Quando ela chegou, ela descobriu que ela podia ter mais amigos aqui. E as pessoas foram recebendo ela como amiga. E ela foi fazendo parte da história. Só que agora não terminou. A igreja ainda tem a responsabilidade de continuar fazendo com que ela permaneça como um discípulo fiel do Senhor Jesus aqui nesta igreja. Nós tivemos nos últimos 4 anos mais de 180 batismos. Dessas pessoas que foram batizadas, nós temos aí uma média de quase 60% que são fiéis, dizimistas e ofertantes. Em comparações, nesses últimos tempos, entendemos que toda pessoa que passa pela classe bíblica, que passa pelo estudo bíblico e principalmente pela classe Crescendo em Cristo, tem entendido a necessidade de ser fiel nos seus dízimos e ofertas. Tudo que nós temos é de Deus. Nada é nosso. Tudo é um bem que Deus colocou nas minhas mãos para cuidar, para abençoar outras pessoas. Esse é o Edivalcio. O Edivalcio é o nosso líder de mordomia. E ele, junto com a sua família, tem, através do seu exemplo, do seu ensino, focado para ver uma igreja mais fiel a Deus. Você foi chamado para ser um mordomo. Nós entendemos que o resultado que você espera da mordomia, de ser um mordomo, é o resultado de uma relação individual que a pessoa tem com Deus. Nos trazer de volta para os planos. E nós pensando assim, a gente tenta estimular os irmãos a buscarem uma relação com Deus de fé e de dependência dele. Se eu penso que tudo que eu tenho de recursos eu que consigo com as minhas forças, com o meu intelecto, etc., vai chegar um momento em que eu vou ver que vai falhar, porque o dia que eu não tiver isso como prover, eu não tenho a quem recorrer pela fé que é Deus. O aplicativo 7Me é uma ferramenta muito importante, porque
quando nós abrimos lá, tem livros da igreja, tem meditações, tem estudos bíblicos e tem como eu também exercitar minha adoração. Então, se eu recebo o meu salário e eu me programo já para dar uma oferta nesse momento eu já separo as ofertas e o dízimo e já uso o aplicativo. O que não é bom é eu ser um ofertante por impulso. Então, em um momento em que alguém fala palavras que me toquem ou que eu ouço músicas que me toquem, eu sinto que ali eu devo ofertar. Isso não é bom porque faz parte da nossa missão. Então, se eu entendo que Deus me abençoou e Ele vai me usar para abençoar outras pessoas, eu tenho que fazer parte desse trabalho de missão que Deus tem para mim. Nós tivemos uma ação agora recente do nosso campo local, onde uma equipe de líderes da própria associação esteve na igreja fazendo um mutirão aqui na igreja para conseguir atualizar cadastro, para ver se o membro tem no seu celular o aplicativo baixado, ou ajudá-lo a baixar o aplicativo, a como utilizar o aplicativo. Mas na classe de crescimento, para aqueles que estão chegando agora, eles também recebem isso. Mas na igreja como um todo mundo de alguma forma já aprendeu a usar. A função do mordomo é ser instrumento de Deus para abençoar os outros. A função do mordomo não é enriquecer, não é ter benefício para si próprio. Então, quando a gente olha para uma igreja, e que é uma igreja que é fiel dizimista, uma igreja que é próspera no dízimo, que os irmãos são engajados para a doação, a gente percebe que aquela igreja tem uma relação com Deus muito mais forte do que somente os resultados dos números ali das ofertas e dos dízimos. É um resultado espiritual de uma relação com Jesus. Eu me sinto verdadeiramente abençoado por fazer parte de uma igreja que estimula a comunhão no relacionamento e a pregação do Evangelho. Esses 3 pilares estão interligados entre si, pois ao encontrar uma igreja que fortalece e conduz o meu contato diário com o amor de Cristo, eu encontro outras pessoas com esse mesmo propósito. Laços são criados, fortalecidos, dessa forma nos sentimos motivados na missão de levar esse amor a mais pessoas. Aqui nós temos percebido uma igreja criou amor no envolvimento missionário. Temos a alegria de batizá-las nesta hora. Que criou amor em ver pessoas sendo salvas, que de alguma maneira está envolvida. Não apenas de ter uma boa programação num culto de sábado de manhã, mas gastar o restante da sua semana em ver pessoas participando desse projeto também. É ver as metas sendo cumpridas de maneira automática, mas em alguns aspectos de maneira natural, vendo os frutos sendo colhidos, vendo as pessoas sendo envolvidas e vendo mais gente querendo fazer parte deste processo.